Bom dia! Vamos transformar a educação dos nossos filhos? Transformando a educação dos nossos filhos. É isso mesmo. Através do temperamento. Deixa eu só posicionar aqui o meu celular para mim olhar para vocês certinho. Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia, bom dia! Hoje estamos ainda falando sobre temperamento, mas em várias vertentes, Bom dia, Pati, bom dia. Que linda! Gente, hoje a gente vai conversar com a Pati. Ontem a gente conversou com a Gi, foi muito legal, foi muito... somou muito, assim, várias informações excelentes. E hoje, deixa eu só ver se no outro tá certinho. E hoje a gente vai falar com a Pati, que ela também fez análise, né? Ela também descobriu o temperamento dela e isso ajudou muito. Ela até comentou a respeito da mudança que gera na educação das crianças, né? Que gera na vida das crianças, dos nossos filhos. Então isso é transformador. Como temperamento, ele pode te trazer uma harmonia na educação dos seus filhos, ele pode te trazer uma tranquilidade, uma segurança de você, né, quase ter a certeza que está acertando com seus filhos. Porque quantos de nós temos filhos, né, quem tem filho ou sobrinho, né, ou sei lá, pessoas ao redor que são menores e que a gente às vezes quer educar, quer falar, né, quer passar uma informação e muitas vezes a gente acha que está acertando no modo como a gente educa, no modo como a gente fala. Porque geralmente a gente passa e a gente vai passar para ele o modo como nós achamos certo, entende? Então, se eu sou de um temperamento, eu vou conversar e comunicar com ele como é o meu temperamento. Mas muitas vezes nossos filhos não são o mesmo temperamento que a gente. E nisso a gente causa muito traumas nos nossos filhos. A gente causa muito bloqueios emocionais nos nossos filhos. E é isso que nós vamos falar hoje. E compartilhando um pouquinho. Deixa eu ver se foi. Compartilhando um pouquinho em relação a isso. Ai, bom Oi, bom dia! Eu tô dia. toda descabelada. Tudo Tudo bem, bem, graças a Paty? Deus. Muita chuva, Muita chuva por muita aí? chuva. E eu saí correndo para levar meus filhos na escola, porque hoje é primeiro dia oficial do meu pequeno na primeira. Ah, O bonitinho. bonitinho, Ai, que graça. aquele pitoquinho de gente, que ele é bem magrelinho, gente. Aquela mochila fica enorme nas É, costas dele. é o Rando Sério, Zero, né? Ele tá com Rando Zero. enorme, Oh, meu enorme. Deus do céu. E pior que aqui no Japão a gente pode nem ajudar, né? Deixa que eu levo a mochila até a porta da Aí nesses escola. Nesses Que já primeiros é dias, assim, aí eu vou acompanhar. Hoje, como tava chovendo muito, tá ventando muito aqui, né? Eu falei, eu não vou caminhando com eles, não. E Ah, eu é? ainda tenho a pequena, né? Aí eu falei pra ela, se a mamãe não estiver aqui, você desce e vai assistir televisão que eu já volto. Que aí eu vou levar eles É, andando até a escola e volto, né? Esses primeiros dias até ele é. acostumar. Ai, menina, mas é verdade, né? Eu tô aqui falando um pouquinho, né? Gente, a Paty, ela passou pela análise também. Ela descobriu o temperamento dela, né? Né? Que somos parecidas É também. nóis. E olha, depois eu vou falar algo que é incrível. Todo mundo vai entender ao decorrer dessa live. Paty, e aí assim, já eu fiz uma introdução Sim, eu falando a tava respeito olhando. da mudança que a Uhum. gente tem com os nossos filhos, né? Que muitas vezes a gente age de uma forma achando que tá acertando. Quantos traumas eu já não gerei na minha filha, sabe? No meu filho, pra forçar, Uhum. gente, pra forçar ele a fazer as coisas. E assim, pra quem tá acompanhando as lives, né, já tá passando a entender um pouquinho dos temperamentos. E o meu filho, ele é colérico. Paty, eu acho que eu comentei com você, mas, gente, uma experiência que eu fiz com o meu filho, né, de querer educar, querer falar assim, o colérico, gente, é, ele é aquela criança ou aquela pessoa que ele precisa impor a opinião dele, sabe? Ele precisa ser ouvido, ele questiona, é aquele que você fala vai fazer isso, ele Uhum. fala por quê, né? E é o temperamento do colérico, é a essência do colérico. E aqui eu tenho falado para vocês que a essência é liberdade. Então, quer dizer, aquela criança que questiona,
né? Aquela criança que questiona, que fala, é Uhum. simplesmente a essência dela. Ela não é mal educada. E o meu filho era muito isso. Meu filho ainda é, né? Claro, o temperamento não muda. Ele tinha 2 anos de idade, Paty. E aí ele. 2 anos, né? Eu acho que ele tinha um até. E aí ele, nessa imposição de querer as coisas, eu falei, não, vou ter que Uhum. corrigir isso daí, ó, sem saber dos temperamentos. E assim, querendo arrancar na marra a essência de quem ele é, né? E aí eu lembro que eu coloquei ele de castigo, assim, no quina na quina da parede, né? No quina da parede mesmo, porque aí não tinha como ele correr. E aí forcei ele assim, sabe? À força, entendeu? Pra tipo Uhum. assim, não, ele tem que me respeitar, ele não pode me afrontar, né? Claro que assim, a gente tem que Sim, entender também qual é o limite de uma afronta e o limite é de uma isso que eu de ia um jeito falar. de ser Porque da também você não criança, tá de toda né? E errada. saber, A gente tem que é, ver ali o ângulo até sim, onde ele tá indo com essa falta de até educação, né? Assim, até onde ele tá sim, indo, até sim. onde ele Só que a tá gente indo com consegue falta de perceber. educação, né? A criança. Sim. E hoje, assim, eu vejo, eu falo, meu Deus, coitado, né? Assim, ele já naquele momento ele se sentiu meio que oprimido. E a gente já começar uma educação com esse conhecimento é totalmente diferente, sabe? Então eu fico imaginando, ele com 1 ano de idade. Eu já forçando ele a ser de uma forma que eu era, por exemplo, né? Mas não respeitando a essência dele. Eu falo, gente, ai, que pecado, né? Quantas coisas a gente Uhum. erra com os nossos filhos, sabe? Em relação a isso, quantos traumas a gente já coloca, quantas pressões, sabe? E vamos falar sobre isso, gente. Então, mamães de plantão, papais de plantão, fiquem ligados e assistam até o final dessa live para realmente entender muitas coisas em relação a isso. Né? O temperamento, eu falo que Uhum. ele é um leque assim enorme para a gente conversar várias coisas, vários assuntos, vários, né? E para trazer uma melhora na nossa vida. Muito, Ali. muito, 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 muito. Amamos Ah, crescer Paty seus falando. filhos. As crianças, nossa, elas se deram muito bem, né, no chalé. Ah, gente, a gente fez uma experiência Muito incrível, legal. assim, a mulherada toda no chalé. Ei, Paty, sumiu. Ah, pronto. Agora. Não, Ah, amiga, tá. agora! Ô, Paty, então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho como que era a sua visão em relação a isso, né? Em relação. Me fala primeiro como que foi Ah, descobrir o seu descobri o temperamento. Me meu. conta. Meu, Como é que foi assim, essa nossa, descoberta? é muito incrível, né? Porque a gente, quando a gente descobre, eu fiquei assim, fascinada, né? Porque quando a gente descobre por que, que a gente faz certos tipos de, né? A gente tem certos tipos de ações, né? Aí você fica assim, nossa, é por causa disso, né? E eu, como eu sou mãe de três, então cada um tem o seu jeitinho de ser. E daí eu descobrindo isso, né? Lógico, eu fiz a minha análise, então eu sei mais do meu que é sanguíneo, né? Eu sei muito mais do meu. Então, dos outros eu ainda estou estudando aí, estou acompanhando a Mari para aprender mais sobre eles, porque eu preciso saber de todos para saber qual que meus filhos vão se desenvolver mais, né? Que todos nós, você falou que todos nós É, temos um pouquinho de cada um, mas sempre vai sobressair mais um, né? E daí o meu meio dominante predominante. é o sanguíneo, né? É aquela coisa de fazer tudo faz uma coisa e faz outra e esquece, quer fazer tudo ao mesmo tempo e sai atrasada. Não, mas dá tempo de fazer mais isso daqui. Você corre lá e você vai fazer. E eu não entendo. Não é? E assim, eu não sei você, mas eu ainda, olha só, mesmo eu fazendo análise com as pessoas, entendendo, às vezes eu me sinto sozinha. Eu falo, gente, só eu sou louca desse jeito, não é possível. Aí quando vocês falam, não, eu também, eu falei, ah, que Tamo bom, junto, eu tô graças a Deus. aqui. O high five. É, Toca aqui. aqui, ó. Não Gente, é é verdade? muito louco, né? E eu me culpava, né? A gente se culpa porque a gente não entende a nossa essência, a gente não entende ali o nosso comportamento. Então, quando que é importante isso daí, né? Eu acho que desde sempre, desde a mãe, ela desde sempre ela entender desde pequenininho ali os filhos como cada um se comporta, isso é muito importante. E para a gente entender, a gente tem que entender o nosso também, né? Porque a gente entendendo o nosso, a gente vai conseguir também lidar com os nossos sentimentos e tá lidando com dos filhos, né? E a gente foi descobrir agora, com 40 anos de idade, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Não.
Nunca é tarde, nunca é tarde mesmo. Então é bem isso, assim, sabe? Querendo ou não, quando a gente entra no autoconhecimento, né? Não sei se você teve essa sensação, Paty, mas aí você fala, meu Deus, eu queria voltar no tempo, né? Uhum. Tipo assim, fazer tudo diferente, né? Em relação às crianças também, sabe? Muitas coisas, assim. Aí você fala, poxa vida, né? Mas é o que fala, Tudo no tudo no seu tempo. tempo certo, Uhum. né? Tudo pra gente aprender, tudo com o seu Mas propósito, eu acredito, né? é bem legal porque Então, assim, você começa a impor coisas, por exemplo, igual você falou do seu filho, que ele gosta de falar. Então, se a pessoa descobre isso, ela pode também lidar melhor com seus sentimentos. Não, peraí, eu gosto de dar a minha opinião, então eu também tenho que aprender a colocar isso de forma certa para as pessoas. É lógico que para uma criança é mais difícil, mas para um adulto a gente vai saber daí, olha. Então eu sou desse jeito, nossa, mas aquela pessoa é muito lerda, que não sei o quê, e aí já quer falar, já quer, né? Aí não tem essa empatia. Então quando é, você descobre, você consegue entender daí o outro. E é muito louco isso, porque aí você já começa, você começa a prestar atenção no jeito das pessoas, falar, olha, esse daí acho que ele é um pouquinho isso, olha, você é sanguínea, você é parecida é, comigo, né? A gente começa a entender melhor. E eu vejo o quanto eu fui ferida na minha essência, até assim, meu ex-casamento, né, com meu ex, tive assim, eu fui muito ferida na minha essência porque eu fui muito calada, fui uma pessoa que, né, que foi muito hum, abafada pela, né, minha mãe, meu ex, e aí eu vivi esse momento vamos dizer assim, de tristeza. Lógico que não foi a vida inteira tristeza, esse tempo todo tristeza, mas assim, eu olhando para trás hoje, eu vejo o quanto eu era eu era triste, quanto eu não vivia a minha essência. Porque eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu gosto de falar, eu gosto de ter amizade, eu gosto de, né, eu gosto de estar nessa convivência, eu sou bem calórica, assim, eu gosto de estar perto de pessoas, de conversar, né? Minha mãe me trancava, assim, ela não me trancava em casa, mas ela não deixava eu sair também. A gente saía só se fosse junto. Então, eu não podia ter muita amizade, é, porque aham. ela queria que ficasse ali dentro, não queria que saísse. Eu entendo que é por causa de uma super proteção, a gente veio sozinha, nós três irmãos, com ela sozinha, ela se separou e veio sozinha para o Japão. Então, hoje eu entendo, assim, essa super proteção, mas eu vi que me abafou demais isso daí, né? Me abafou muito. Mas é o que fala, né? Os nossos pais, eles tiveram atitude com a gente Sim. na limitação do conhecimento deles. Nem foi por mal, com uma boa intenção, Eu né? fui descobrir isso com Mas 40 por anos, isso que eu imagina falo. nossos pais naquela época, imagina nossos avós na É, época. Não tinha nada, pois não tinha é, internet, então, não tinha exatamente, é nada. o que falo. A gente então, a gente tem que se atualizar conforme passa, né, os anos, porque hoje não tem desculpa, gente, da gente falar assim, ah, mas eu não entendi. Ah, mas eu não tenho conhecimento. O Google tá aí para explicar e tá lançando um novo aplicativo melhor do que o Google, né? Que é, ai, que susto. O meu filho aqui, sanguíneo, fazendo graça na minha frente. Eu tô ao vivo, tá? No melhor se não aparecer, Ai, que não, porque você está com uma bonitinho. carinha muito boa. O sanguíneo acabou de chegar. Ele queria vir aqui já, falar oi pra todo mundo. Vai lá escovar o dente, meu amor. Bom dia. Eles não foram na escola hoje, Paty. Tava muita chuva. Porque tava muita chuva. Mamãe não acordou também. Tá vendo? Ó, o menino é assim. Mamãe não acordou, tá tudo bem. Uhum. Tranquilo, entendeu? É Né? Então é a gente entender que nós, como pais, a gente tem que marcar essa geração Uhum. com esse respeito e esse autoconhecimento, né? Eu acredito muito nisso e é o que eu quero para minha vida, que para a próxima geração eles já possam crescer com esse entendimento, com essa Sim, sim. maturidade, entre aspas, com esse conhecimento já assim, vem com aquela educação que nem nós viemos da educação dos nossos pais, né, que vieram dos avós, com a seguinte frase na mente: você é Gente, criança, você não pode nossa, falar nada. Fica quieto, você é criança, não dá sim. opinião, não é? Hoje, aqui em casa, pelo menos, já é diferente. Aqui é assim, senta aqui. Quando a gente vai resolver alguma coisa em casa, é assim, eu junto todo mundo. O meu marido também não entende muito, porque ele veio daquela educação, né? E ele ainda tá aprendendo essa questão do autoconhecimento. E eu junto todo mundo e converso e falo assim: o que que vocês acham? Eles têm Uhum. 12 e tem 11. Quem não entende desse autoconhecimento, oi, M. Quem não, amiguinha dos meus filhos. Quem não entende desse autoconhecimento fala assim: nossa, mas você é louca, né?
Quem disse que as crianças têm direito de autonomia para Sim. decidir alguma coisa da casa? De Né? E antigamente, geralmente são os principalmente pensamentos de de pessoas antigamente. que são muito generais, né? Aqueles pais generais que não Sim, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que baixar a cabeça. E lógico, sim. os filhos têm que respeitar, sim. Hoje em dia eu vejo assim, em É. volta, assim, a maioria aqui dos amiguinhos dos meus filhos são japoneses. E eu vejo a forma com que eles tratam eles, e eu falo para minha filha, nossa, é sempre desse jeito, filha? Ela falou, nossa, mãe, a outra ali é pior. Eu falei, o quê? Pior? Porque, tipo, de De autoridade, autoridade. manda a mãe fazer as coisas. Vai lá, pega, É, eu tô mandando é. agora. Ah, O filho fala o com a filho mãe. fala assim com a mãe? Então, assim, eu vejo assim, aí Meu eu falo, então, tem Deus! que ter É, esse limite. Lógico que a criança, ela tem que ter a voz dela. sim. Nessa parte, assim, a minha mãe sempre, ela deu o espaço pra gente, pra falar, né? Porque ela falava, não, eu tenho que. Mas eu tive amigas que sempre falaram, não, criança tem que ficar quieta, onde já se viu criança meter a boca. E eu sempre pensei, desde da minha filha pequenininha, eu tive ela um pouquinho tarde, com 29 anos. Então eu sempre estudei. Ah, tá. Como assim, Tati? Ah, Meu primeiro foi filho foi 29 também? 9 também, Tati. É, não. Foi, tranquilo. Então, eu achei um pouquinho tarde. Eu queria ter lá com meus 25, queria ter um pouquinho mais cedo, né? Mas assim, eu estudei muito. A gente tem oportunidade, não tem essa de você falar, eu não tenho filho, não tem como aprender. Não, gente, tem como aprender com o seu amigo que tem filho, que tem, né, outras crianças, tem revista, tem Google, tem um monte de coisa que dá para você aprender. E eu sempre gostei muito mas Com é porque certeza. eu também sou apaixonada por criança. Eu gosto muito. Então, eu sempre estudei muito sobre isso e sempre fui muito de prestar atenção nas coisas. Eu prestava muita atenção. Nossa, desse jeito não é legal. Quando eu tiver meu filho, não vou fazer assim, porque eu acho que É, não é legal. Então, é legal a bem gente ter. isso. E eu acho que assim, que nem essa questão é o que fala. Depois não adianta chegar num adulto, e aí a gente vê muito adulto, né? Às vezes no emprego, até no relacionamento, igual você falou, Uhum. de não saber se impor, Daí, ao de contrário, aceitar né? as coisas justamente Uhum. porque aí desde criança já ouviu, você não pode falar, você não pode dar opinião. E aí a pessoa fica, ah, tá bom, isso é o normal. Eu não me impor como pessoa, eu não colocar a minha personalidade, as minhas opiniões. Por isso que, né, às vezes acontece de muitos Sim, adultos não saber nem quem é. Justamente porque, quando criança, já passou né? por aquelas Porque você experiências que a gente está fala de falando hoje, né? descobrir a sua essência. Aí as pessoas falam assim, ai, que é isso, né? Descobrir a essência. Ai, que balelinha, historinha de coaching. Não é, gente. É, É muito incrível, porque você começa a entender mais as crianças. E olha que eu já era de conversar com a minha filha, eu já era de sempre explicar as coisas para ela. Eu sempre fui uma mãe que sempre gostei de explicar, né, tudo certinho. Mas por que que não pode mexer na faca? Tanto que ela não foi de mexer nas coisas em casa. Porque eu explicava para ela, eu falava, olha, esse daqui é... Não falava, não, não pode. Não, não era de falar assim. Eu falava, não, não. já gera um trauma. Ó, uma coisa que eu vi uma vez é de gerar traumas emocionais, às vezes é isso. Pegou na faca e fala: Sim. para. Não, não mexe na dela. A pessoa olha assim, a criança, né? Não entende, fala assim, Aham. associa a faca, é um perigo, é um medo. E aí ela gera emoções Sim. primárias em relação E à falar a faca, verdade para a sabe? criança, né? Tem Assim, que é falar a uma coisa verdade. meia. Eu ouvi uma mãe uma vez É, falando assim, é, não, não mexe nisso aí que sai ketchup da mão. Não sai ketchup, gente, sai sangue. ah, meu Deus do Não céu! pode. Então, Não assim, é? eu sempre fui de falar. Eu acho que é muito importante a pessoa. Às vezes, muitos pais pecam nessa parte de falar assim que a criança, ela é criança, então ela não tem que entender as coisas, ela tem que ficar quieta e pronto, acabou. Não, não é É, assim, porque ela está em fase de desenvolvimento. Se você não falar para ela que se ela pegar aquela faca é perigoso cortar muito fundo o dedo, porque ela é muito afiada, a gente vai talvez poder precisar até ir para um hospital para poder dar pontinho, vai doer mais ainda. Ela vai entender que aquilo, nossa, eu não vou mexer nisso daí, porque é sério o negócio. Então ela não vai mexer mais do que você é. ficar gritando que fica, não é para mexer, pronto, acabou, né? Então,
Então, É, assim, é é, bem é importante. Só bem. que eu sempre fui de falar, só que depois que eu descobri esse negócio de essência, eu falei, gente, como é importante, porque a gente consegue direcionar os nossos filhos. A minha filha, no começo, quando ela entrou nessa escola nova, faz um ano que a gente está morando aqui numa cidade nova, a gente veio para Anchiu, e é tudo diferente aqui, né? A escola, o Shogaku aqui usa um uniforme de Chugaku, usa uniforme mesmo, saia, usa aquele. Então ela já teve um baque por aí. Então foi tudo muito diferente. E daí as amiguinhas também foram diferentes. E ela chegava para mim, às vezes ela falava assim: "Ah, mãe, às vezes a minha amiguinha quer brincar de uma coisa e eu não quero." Você até falou numa live, né, falando da Dani, né, que ela também era assim. E ela falou, mas eu não quero brincar, mas eu também não quero. Ela fica com um sentimento, a minha filha, ela tem muita empatia pelas pessoas, então ela acha que se ela falar não, ela vai magoar. É igual você falou da Dani, né? É, E eu falei para ela, não tem problema. Se é, você não quer brincar com isso, você fala, olha, agora eu não quero. Seja sincera. Agora você não precisa gritar com ela também. Eu não quero brincar. Mas seja sincera com ela. Fala, olha, eu não é. quero brincar com isso daqui agora. A gente pode brincar de outra coisa. E se a sua amiguinha não quiser brincar, tá tudo bem também. Porque você quer brincar de uma coisa, ela quer brincar de outra, e tá tudo bem. Vocês então brincam com quem vocês querem brincar. Porque ela sempre falava pra mim, nossa, mas fulano não quer brincar É. comigo disso, mas eu queria brincar assim. Eu falei, filha, cada um tem os seus gostos de brincadeira. Então você pode fazer uma troca. Mas você vê, o modo como ela vem te contar as coisas é de um possível Aham. fleumático, né? Um pouco que eu vi ela ali, e era o mesmo modo como a Dani vinha falar. Ai, mãe, sabe o que que é? Seria diferente do colérico, que é o meu filho. Ele já chegaria com raiva. Ai, que raiva! Aquele menino não quis Ah, brincar comigo. revoltada. Não, revoltado, sabe? É, porque o colérico, ele é assim. Então, o fleumático, ele já é, tipo, mais assim, calmo, já fala assim, ai, poxa vida, né? Eu tenho medo de magoar. E é bem isso. O fleumático, ele tem que tomar muito essa consciência. E é legal você, como mãe, dar essa consciência Pra a ela, assim. ela, para ela se impor. Mesmo na cadeza, na mansidão de um fleumático, ela tem essa Uhum. possibilidade de se impor dessa forma que você falou para ela. Então, como a gente consegue já identificar, sabe? O E modo dela ser. eles E é ficam bem fortes emocionalmente. A emoção assim, deles, eles conseguem controlar a emoção, porque para eles é muito, pra gente é difícil controlar a emoção, gente. Imagina uma criança que tá aprendendo. a me dando. Ah, eu sou colérica, sou essas. Dá pra perceber. Que minha filha tá revolta, sabe? Mas como? Porque não sei o que, ele tinha que brincar comigo. Aí já começa lá. É bem... O sanguíneo, gente, a criança sanguínea já iria falar assim: não, calma, era o líder, né? Ele já reúne e fala: não, calma, que todo mundo quer brincar. Ah, então vamos todo mundo fazer isso junto. Ele já Ah, induz todo legal. mundo É a ir junto, legal, sabe? né? Então é Eu bem. falei uma vez isso para minha filha. Eu É. falei assim: se você não quer brincar com uma brincadeira e que todo mundo tá brincando, inventa a sua e chama eles para brincar da sua brincadeira. Fala: olha que legal. Faz uma ideia aí, faz um negócio bem legal e fala assim: vem brincar comigo. Então aí você chama todo mundo para brincar da sua brincadeira. Eu falei para ela, né? Mas um pouquinhos ela tá É, aprendendo e eu vejo que isso ajudou muito ela. Esse um ano aqui que ela tá, de um tempinho para cá, que eu aprendi a lidar mais com isso, ela tá lidando melhor. E outra que eu acho muito importante dar essa liberdade deles virem falar, porque a gente, às vezes a criança tá vindo contar alguma coisa pra gente, a gente fala, ai filha, que saco, deixa pra lá. E tipo, assim, você fere o tipo, ai que sentimento. besteira, né? Porque no Sim, nosso fere o mundo sentimento deles, deles não. e o que que acontece? Eles perdem aquele vínculo com a gente, né? Aquela confiança. Eles vão perder essa confiança e não vai mais querer contar as coisas pra gente. Então eu sempre tento ouvir, Exatamente. né? E sempre pôr o que eu tô pensando e fazer ela também entender se tá certo, se tá errado, né? Semana Aham. passada, ela veio falar pra mim que veio as amiguinhas aqui brincar e duas delas estavam judiando do vizinho aqui, né? Que é menorzinho, ele tem 9 anos e ela já tem 11. E ela sempre foi de proteger muito, né? Tanto que as notas dela são bem feias na escola, mas assim, a parte dali de socialização só tem A.
porque ela acolhe todo mundo, né? Ela falou pra mim, ela chegou e falou Sim. pra mim, mamãe, amanhã, se as meninas vierem aqui, você atende a porta e fala que eu não quero ficar. Eu falei, por quê, filha? É, Porque elas estão judiando do amiguinho aqui do lado e eu não quero ver isso e eu não quero brincar com elas, eu quero brincar com ele. Eu falei, mas filha, é, é só você falar para elas, né? Fala que você não quer que faça isso, que não é legal. Explica para elas, às vezes elas são mais pequenininhas também, elas não estão entendendo isso, né? Aí eu falei, explica para elas. Aí ela ficou assim, parada pensando. Eu falei, vai lá e fala você, não tem problema. Se elas vierem aqui, vai lá e fala é, você. Ou fala que você não quer brincar com elas, ué. aham, Eu falei, simples assim. Atende o interfone é, e fala, eu não posso brincar hoje porque eu tô fazendo tarefa. Pronto, acabou. Não precisa brincar, falei pra ela. é, Então, esse medo que ela tem de verdade. magoar as pessoas, se posicionar. De se posicionar, né? O fleumático ele tem que se posicionar. E realmente, isso é bem legal você trabalhar com a 11, sua filha, porque tá hoje com ela tem quantos 11. anos, Paty? Tem 12, né? Bom, então, e olha como ela já Uhum. vai ser uma adulta bem posicionada, né? Mesmo nessa, porque o fleumático ele é bem flexível, ele realmente ele é muito empático com o sofrimento alheio, sabe? Então, a Dani, e você fala, a Dani também era assim. Teve uma vez que ela veio, ela contava tudo que acontecia na escola japonesa com as outras crianças. Era incrível. Ela falava, mãe, a professora falou isso com fulano. Ai, mãe, fiquei tão chateada. Sabe, nem era com ela. E ela falou, mãe, a professora gritou lá e... Ah, que Ai, mãe, fiquei com tanta dó bonitinha. de fulano, sabe? Muito bonitinho. Então, assim, despertou isso nela, né? Isso é natural do fleumático, ele sempre olhar ao redor e querer realmente trazer uma harmonia para todos Sim. aqueles que estão ao seu redor, sabe? Alguém colocou um Isso é comentário aqui, forte no você consegue fleumático. ver? O meu tá apagadinho, tá? Não sei de quem que é. Foi Ah, foi Midori? a Midori. A Midori falando aqui, minha filha, se não for da brincadeira que ela quer, ela não brinca e não quer interagir na escola. Eu falo para revezar, brinca um pouco com o que o outro quer e depois o outro brinca com o que ela quer. Então, geralmente são esses temperamentos mais fortes, Midori, que é geralmente sanguíneo ou colérico, né? E aqui, mas não sei o que posso fazer para ela interagir mais com os colegas da sala. Então, assim, é saber. Ah, mas a sua filha, Midori, eu vi ela, a gente identificou os filhos ali um pouquinho, né? Mas ela tem muito um pouquinho do colérico e do sanguíneo, sim, viu? Ela é bem assim, Espontânea. né? Assim, ela é bem Espontânea. espontânea. Sim, Aham. sim, ela é. Então, provavelmente deve ser um desses dois, sabe? E é bem isso. Gente, aí outra coisa que eu quero falar também a respeito, aproveitando aqui dos filhos, é aquela questão da gente que forçar. A Midori falou sobre a interação, mas é querer Uhum. forçar a interação das crianças com as outras crianças. Isso para um colérico e melancólico, né, da parte da É a criança, morte. é um desrespeito da essência deles. É a morte. Morte, exatamente. Sabe aquela criança que você se identifica, mas tem muitos casos assim que eu analisei, que eu fiz análise, a gente conta um pouquinho sobre a história, a gente retrocede o momento da infância, né, nessa análise do temperamento. E aí muitas vezes a pessoa fala, olha, o momento de aniversário para mim era o pior da vida. Porque me colocavam lá na mesa atrás do bolo e todo mundo olhando para mim. Sabe aquele centro das atenções? Um fleumático melancólico odeia isso, sabe? Ser o centro das atenções. Então, teve um caso que realmente ela falou, olha, eu odiava a hora do parabéns. Porque eu ficava lá, todo mundo olhando para mim e todo mundo querendo, sabe assim, a atenção voltada para mim, aquilo ali para mim, eu queria fugir, eu queria me enfiar no buraco, né? Uhum. Eu queria sair dali. Porque na essência dela, ela não é aquela essência de se expor. Tá Gente, linda espera a só um musiquinha. pouquinho que a musiquinha tá tocando. Ô, Paty, mas fala um pouquinho dessa mudança, dessa diferença, por exemplo, de Sim, cada cada filho. filho Porque tem um cada filho seu tem um temperamento. Eles temperamento, são não bem tem? diferentes. E aí, hoje, como que você lida com isso? Você faz uma educação Não, padronizada eu para todos? converso diferente Ou não? com cada um deles. Eu converso diferente. Eu vejo que, assim, o menino do meio, né? É a mais velha, que é, assim, bem acolhedora, né? De querer brincar com as pessoas, de sempre acolher. Tudo bem, meu amor. Chegou a mais novinha aqui. Aí o do meio, ele é, eu creio que ele é um pouquinho melancólico, porque eles são muito novinhos, não dá pra gente saber o que que vai É, ser. Bom dia, é. fala, bom dia. Muito bem, Bom dia!
E aí não dá pra gente saber muito bem. Só que assim, eu creio que ele seja um pouquinho melancólico, porque a gente fala as coisas pra ele. Por exemplo, assim, ele fala, mamãe, quero comer maçã. Aí se eu falar assim pra ele, filho, agora não dá pra comer porque já vai. Eu nem termino a frase. Ele já chora. Eu nem terminei a frase, Mari. Nem terminei. Aí depois eu falo pra ele, olha Aham. aqui Já pra fez mamãe, drama, já. deixa eu terminar de falar. Mas eu queria maçã. Tipo assim. Aí eu falo, olha aqui pra mamãe, Drama. não tem Aham. problema. Então eu tenho que lidar muito forte, eu tenho que ser muito firme com ele, porque eu vejo que é manha, né, que ele tá fazendo. Então, assim, porque ele É, é muito melancólico, ai, tudo nossa, ai, vida aos céus. Então eu falo, olha, porque o melancólico, na verdade, ele faz de um simples fato aham, o desastre do mundo. É, o desastre do mundo. Nossa, mas calma, só isso, sim. entendeu? É uma coisa simples, E né? desde sempre, tipo, ele começou a falar muito rápido e quando foi com uns 2 aninhos, assim, ele começou a fazer isso daí. E as duas meninas são super, assim, de boa. Então eu vejo que ele tem um pouquinho desse melancólico por enquanto. Cuidado pra não derrubar. Por enquanto ele tem um pouquinho desse melancólico. Aí eu tenho que sentar perto dele, eu tenho que falar, filho, presta atenção no que eu tô falando. E ele não consegue prestar atenção, porque ele tá ali no mundo dele chorando. Presta atenção, a gente vai É, almoçar e se você comer tudo, eu corto a maçã. Aí tá, é, já expliquei, é. já entendeu, expliquei 2 vezes, entendeu, eu deixo ele Aham. chorar. Daí eu, porque eu já expliquei, É, ele já é, sabe. é. Aí passou 2 minutos. Ô, mamãe, o que vai ter de janta mesmo hoje? Tudo bem. É bem que fala, o melancólico e o fleumático tem uma absorção de um período mais longo, né? Tipo, você fala alguma coisa, eles ouvem, assim, fica lá ouvindo, assim, aí eles vão analisar, vão entender, Dentro vão dele. saber o Aham. porquê dentro dele. Então, não é imediato, não é imediato você falar assim, olha, isso, deu pra entender? Igual o sanguíneo e colérico, né? Você fala, tá bom. E a criança já toma atitude, já não sei o quê, não. O flemático melancólico, você fala com ele, eles ficam olhando. Que nem o caso que eu comentei que depois que a gente teve a experiência lá, o network, de conversar com a Márcia, né, no encontro a respeito da internet, com as crianças. No dia seguinte, eu já tomei uma posição em casa, né, e falei para as crianças, falei, ó, a internet vai ser só 3 horas da tarde, isso no domingo. A Daniela, acho que começou a chorar. Falei, tá chorando? É, porque eu vou me sentir sozinha, porque não sei o que. Eu falei, calma, né? Não é o fim do mundo, calma, tá tudo bem. Porque até ela absorver que ela, né, à tarde ela ia entrar num horário legal, que todo mundo estaria lá na internet, no jogo dela, né? Que tava tudo bem, que não sei o quê. Aí ela demorou uns 15 minutos, tá? E depois ela entendeu. Então, assim, o fleumático e o melancólico, as crianças, eles demoram um pouquinho para absorver essa. Então é bem isso que você falou. Eu expliquei, falei, dei todos. E assim, o melancólico, Paty, depois você vai começar a identificar. Quantos mais detalhes você dá e comprovar, o melancólico e o colérico, geralmente assim, você tem que falar, ó, né, por exemplo, esse daqui você tem que tomar cuidado porque quebra. Ah, quebra? Então, assim, eles querem prova, Assim, sabe? Eles querem detalhes. Por que quebra? Porque se você bater, ó, você vê que é vidro, ele ele é quebra. assim. Ah, entendi. Então, assim, sabe, quanto mais detalhes você dá, ele se convence mais rápido, entende? Porque o melancólico, ele é analista. Ele precisa Ah, analisar os pontos para sim. poder entender. Olha que O legal. colérico precisa dar prova Você para falando realmente agora, muito acreditar. interessante. Ele é assim. Ele pergunta nos mínimos detalhes, mas por que que você usa isso daqui? Mas por É, que que o bichinho tem isso e isso? é, Mas por que que entorta assim o negócio e não assim? Ele é muito analítico, assim, ele sempre tá perguntando bastante. Ele é o que pergunta mais. É o que chora mais e que pergunta. é. E é o que fala, para eles, o melancólico, é importante eles terem todas as informações que eles precisam. Sabe? Igual, por exemplo, quem é adulto, é quando vai fazer uma pesquisa de compra, vai querer comprar alguma coisa, filho, Que ele já legal. pesquisou em todos os sites possíveis, todas as características, todos os valores, todo não sei o quê, fez uma pesquisa, demorou uma semana, para pegar todos os dados, todas as informações para depois comprar. A Ah, gente sanguíneo, filha, pensa, já falou, passou na vendeu, tá aqui porque eu quero. veio na cabeça, a gente já Pesquisar, entendeu? A gente já quer a coisa na mão. Então, sim, é essa a diferença da criança verdade. melancólica.
né? A Dori tá falando aqui. Ai, eu tenho que entender mais, poder saber lidar com as pessoas, né? Ainda mais que vem outra criança. Com certeza. Eu tenho um pouco disso também. Eu fico analisando o que a pessoa falou. Ah, legal, Midori. É bem isso. Então, assim, a gente se É entender. Ah, maravilhoso. eu E falo que é a maravilhoso, mais né, nova, Paty? os três Mas têm temperamentos bem diferentes. A mais novinha, ela é muito de boa, muito de boa. Ela já nasceu de boa, assim. Pequenininha, ela já cata a cobertinha dela, aham, a cobertinha dela aqui, ó. Ela carrega pra todo quanto é lado. sim. Aí ela cata a cobertinha desde pequenininha. Ela cata a cobertinha dela, ela tá com sono, eu vou deitar, eu tô com sono. Ela vai lá e deita e dorme, de boa. Eu tô com sono, ela vai e Autossuficiente. deita. Ah, não quer brincar comigo? Ah, às vezes ela chora porque ela fica magoada, porque não querem brincar. Mas normalmente ela É, tem o mundinho dela. Até a minha vizinha fala: Nossa, a Sofia, ela chama de Aire, né? Ela fala: Aire é bem de boa, né? Ela, se ninguém quer brincar com ela, ela vai lá, pega o brinquedinho e tá tudo certo. E se eu falar pra é, ela assim, filha, agora não, né? Por exemplo, da maçã, se eu falar agora não, que a gente vai jantar. Tá bom. Então ela vai lá e tá tudo certo também. Então, é, daí já que ao bonitinho. contrário da minha mais velha. Eu tenho que ensinar ela que ela também tem que falar se ela tem vontade. Não pode É, aceitar é, tudo. exatamente. Exatamente. E é isso que acontece, sabe é bem aquela criança, né? Fala, nossa, é a criança que todo pai, toda mãe gostaria de ter, porque não Muito questiona, porque perigoso não, isso. né, É não muito perigoso, obedece, porque não passa desobediência, aprende. né? Só não Uhum. aprende a se posicionar também. Então, realmente tem esse lado, né, Paty? E é bem legal você observar esse lado, né? Que nem às vezes até a minha mãe, ela comenta, ah, como é que tá o Caio, como é que tá a Dani? E geralmente, quem são os coléricos sanguíneos, eles se destacam em casa porque dá mais trabalho, porque querem colocar opinião, porque querem questionar, porque querem não sei o quê. E aí, querendo ou não, quem faz mais barulho? Os sanguíneos e os coléricos. Eles fazem mais barulhos. E se você deixar, você esquece o Uhum. outro, que é o fleumático, que às vezes é o melancólico. Você esquece, ficam no mundinho deles, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que são esses que às vezes você tem que dar mais atenção. Porque eles são introspectivos. São aquelas crianças mais introspectivas, que às vezes olha as coisas assim, tá chateada e tá lá quietinha na dela, sabe? Então é aquela que você tem que cutucar, falar o que que tá acontecendo. E ela, de início, ela pode estar chateada. Você olha no olhar dela que ela tá chateada, aquela criança, e você fala, o que que Uhum. foi? Ela é assim. Nada. Ela é bem. Então Tá tudo fica bem. bem quietinha. Não tá tudo bem. Então, assim, nós como mãe, a gente tem que trazer muito disso, Uhum. dessa percepção, sabe? Desse feeling de Tem realmente alguma saber, coisa. não, tem alguma coisa. E aí, como tá acontecendo? No começo, a minha filha era muito difícil falar o que ela sentia, sabe? E ela guardava pra ela. E aí eu percebia no olhar, né? Aí eu falava pra ela, o que que tá acontecendo, Dani? Não, nada, mãe. Não, nada, mãe. E às vezes a gente nessa correria louca de rotina, casa, blá, 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 você fala, ah, tá bom, não quer falar, então tá bom, não fala. Não, mas eu falei, não, não, não. Eu vou ter que fazer A ela gente usa falar. táticas, Aí eu né? ficava, Dá para usar ó, eu, táticas, né? é, Fazer algumas. sim, eu falava pra ela, eu falei, eu vou falar alguma, eu falei, aí eu ficava brincando, você tá com dor de barriga? Aham. Não. Né? Você tá com raiva? Tá com raiva da formiga? Não, mãe. Aí, tipo, ela começava a falar, né? Na brincadeira, você começa a trazer ela pra falar. E aí eu chegava no ponto, você tá triste? É. Aí, tipo assim, mas é. Só que não é igual ao sanguíneo. É, eu Aham. tô triste por causa disso, por causa daquilo. Não. Você tem que ir puxando, sabe? Você tem que. Tá triste com o quê? E, ó, uma coisa que eu percebo muito, e eu quero até falar, Paty, depois eu quero que você fale, comente se você teve essa experiência. A gente, como sanguínea e colérica, a gente tem uma forma de falar. E aí, às vezes, quando ela tava triste, a fleumática, né, da minha filha, eu ficava puxando o que que foi, o que que tá acontecendo, me conta. Ah, você tá triste? Tô. Simples. Direto. Tá triste? Tô. O que aconteceu? Ah, tô Uhum. triste. E não quer falar, sabe? Aí, às vezes, o sanguíneo, que é agitado, ele tem uma reação rápida, ele quer uma resposta rápida. Mas, gente, o fleumático tem o tempo dele. E aí, às vezes, eu perdi a paciência, sabe? Porque eu falava, ai, meu Deus, fala logo, né? Fala logo o que tá acontecendo, é tão difícil, pra mim é tão fácil, né? E eu ficava, Dani, mas fala o que que tá acontecendo. Né? E às vezes eu forçava, porque eu queria que ela fosse mais rápida em saber Uhum. identificar o que estava acontecendo. E eu falava, Dani, tem que saber o que tá Sim. acontecendo com você. Eu, do meu jeito sanguíneo, eu falava desse tom. Aí o que que eles fazem? Na hora eles se fecham. Tá bom, mãe, não quero Aí mais falar. acabou. Acabou.
Por isso que vai da percepção da gente como sanguínea, a gente tem que se adequar, né, à frequência de um Muito, pneumático no Mari. momento que eles precisam. Sou desse jeito. Às vezes eu tenho que me policiar. Aí eu respiro fundo. Eu vejo que ela não tá gostando muito, aí eu paro. Por quê? Ai, mas por que isso? Por que por causa daquilo? Ela faz assim, mãe, eu já entendi. Ô, Ju, só respondendo aqui, ô, Ju, a gente tem um pouquinho de cada temperamento, sim. Nossa, Paty, é isso mesmo. A minha filha fala, mãe, você tá sendo grossa. Aí eu falo, ah, então tá bom. Então aí hoje o que que eu faço? Porque eu sei que pra mim também é difícil entrar numa frequência dela, de calmaria. Pra gente também é difícil, né? E aí eu simplesmente falo pra ela, falo, Dani, você sabe que eu estou aqui. O momento que você quiser falar, e é bom expor pra fora, colocar pra fora, Uhum. eu tô aqui, você me chama. Aí eu saio. Porque nem sempre consegue ter É essa porque calma, senão a sabe? gente acaba Nem sempre estressando e consegue. ela Aí também eu, acaba estressando, e daí fica esse clima ruim. Então é melhor é, a gente dar esse tempo, né? E a gente saber que, como a gente fala demais, é, ai, cala a boca. Eu falo demais, fica quieta. Às vezes eu falo pra mim, cala a boca. porque, porque quando a gente vê um filho nosso sofrendo, a Uhum. gente quer resolver, né? A gente quer resolver, a gente quer agir, a gente quer ajudar. E nem sempre essa rapidez, essa reação Sim, rápida, ela é eficiente. é. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás, né? É. Grada, assim, sabe? Falar, meu Deus. Aí você liga para uma. Meu Deus, minha filha tá assim, assim, assado. Pronto, aí você já Abrindo um colocou para fora. parênteses disso daí, eu não sei, acho que você também deve ser do mesmo jeito. Eu sofri muito porque eu queria muito ajudar todo mundo. Porque eu tenho esse jeito de. Eu vejo que a pessoa tá assim, e eu já quero fazer, eu já quero. Só que tem um pequeno probleminha aí. Se a pessoa ela não tá te pedindo ajuda, você não tem que fazer nada. Porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua essência, tem o seu temperamento. E daí você vai lá, você atropela e você começa a falar e você quer ajudar, e se fizer assim, a pessoa não quer. E aí no final você acaba ficando de ruim porque você falou demais, né? E acaba sendo uma intrometida, às vezes, na maior boa intenção, né? E é uma coisa que eu aprendi a monitorar cada vez mais. Eu estou me monitorando. Foi por É, isso também que eu fiz a análise com a Mari, porque eu queria entender mais. Porque eu falei, nossa, eu tô começando a entender, mas eu quero ir mais profundo, eu quero entender mais. Por que que eu faço essas coisas? Por que que eu faço isso? Então a gente aprende a falar não, porque a gente é muito assim, não, vamos, tá legal, vamos lá, vamos. Você não pode, você tá cheio de é, coisa para fazer, você não pode ir, mas você vai. Ah, é verdade, é verdade. Acontece muito isso. O uhum, sanguíneo, gente, ele quer abraçar o mundo. E assim, se ele vê alguém mal, ele esquece a vida dele para ir lá ajudar. Ontem eu fiquei sabendo de uma notícia, assim, de uma outra pessoa, e eu falei assim, meu Deus do céu, né? O uhum, que que eu posso fazer para ajudar? Ô, Sanguínea. Aí depois eu fiquei para mim, né? Eu falei, ô, uhum. Sanguínea, vamos parar? Ela nem te contou o problema dela. Ela nem falou para você o que que ela tá passando, sabe? Então fica na sua. Você vai ajudar somente É quando nóis, ela mãe. pedir. Só que isso pra gente é dolorido, não é? Oi, Marcos, Bom bom dia, dia. mãe. Pra gente é dolorido, porque a gente quer ajudar, quer fazer a diferença, a gente quer ali, sabe, melhorar a vida da outra pessoa. Só que a gente tem que sempre lembrar que a gente só melhora a vida de uma outra Sim. pessoa quando ela solicita, né? Por isso que é legal a gente entender nosso temperamento, sabe? Por isso que é legal, porque a gente entra no equilíbrio, né, de reações, de ações com o próximo, né, justamente entendendo. Então é, Obrigada, é muito Marcos. legal. Sucesso, É mulherada muito legal. top. Marquinhos, obrigada. Ai, que Nossa. maravilha, Marcos. Gente, Mesmo. é Ai, um que assunto legal. que eu adoro. Estamos aqui falando. Olha, eu e a Mari, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando disso, se a gente for, porque é um assunto assim muito legal, é um assunto que Ah, deixa eu até trazer sim. uma coisa que a Midori comentou. Gente, o que acontece depois eu acho que a Paty pode falar sobre isso um pouquinho também, né? A respeito do quê? Quando a gente tem a nossa essência, a gente nasce com ela, morre com ela, Uhum, né? Esse é o nosso jeito de ser, né? São as nossas reações naturais. Só que o que acontece? Quando a gente é criança, pode acontecer traumas emocionais que façam com que a gente deixe de uhum, ser quem a gente é. Por isso que eu falo que a nossa essência é a nossa liberdade, porque quando a gente
entra nessa essência de descobrir quem nós somos, é libertador. E às vezes acontece, eu não sei se é seu caso, tá, Midori? Mas lembrando, como você falou sobre isso, mas trazendo esses exemplos. Fazendo Oiê! Ela tá fazendo ficar bom, isso é. Ó, já acordou ativada já. Ativa. E aí o que acontece? Desculpa, a Perdi o fio Midori da tava meada. falando. Peraí, Desculpa, a Midori. É, não tem problema. Gente, o perde o sanguíneo é assim, foco, ele também desculpa. perde o É foco. que Ele tá a falando, ele perde Midori o foco. tava Peraí. falando, você tava falando do comentário da Midori, né? Que ela tinha comentado alguma coisa. Aí, aí o que acontece? Quando a gente descobre a nossa essência, a gente fala assim, meu, essa sou eu. Só que quando eu era criança, eu não era assim. Tem algo estranho. E aí, se você for buscar lembranças, né? Geralmente existiu um trauma. Que muitas vezes, quando criança, a criança, para É se proteger, ela verdade. esquece de algumas lembranças da infância, justamente para se proteger. Então, isso daí eu também trabalho. Né? Análise de temperamento e os desbloqueios emocionais. Porque geralmente é assim, o que eu falo, né, Paty? Até quando a gente fez a análise, eu falei, Sim. o que você lembra quando era criança? Né? De 0 Legal que você desde coloca 6 a assim 12. Tem gente que o timeline e vai colocando por partes, e aí a gente vai relembrando é, aquilo. Só que eu, como sanguínea, que eu também descobri, eu não lembro, não tenho muita lembrança das coisas, porque a gente esquece muito rápido das coisas, né? Tipo assim, a gente não também. guarda, vamos dizer assim, as coisas a gente faz, às vezes a pessoa faz uma maldade com a gente não guarda. Então eu tenho mais dificuldade de lembrar as coisas, né? Mas é bem interessante, porque a gente vai Sim, lembrando sim. por Mas partes, né? Coisas que estão escondidas. vai lembrando partes e vai descobrindo alguns Uhum. bloqueios que foram gerados na infância, que não permitia de você ser a sua essência, sabe? Por isso que às vezes quem descobre na vida adulta e fala assim, meu, é isso que eu gosto. Por exemplo, né, uma criança que era impedida de falar, né, quando criança, porque tinha Uhum. uma educação muito rígida com os pais. Os pais eram rígidos, a criança não podia falar, não podia dar opinião, aquela educação, né? Criança não dá opinião, criança obedece. E isso é extremamente traumático, emocionalmente, para um colérico, para um sanguíneo. Então, hoje, por exemplo, na vida adulta, uma pessoa que passa pela análise, pelo desbloqueio emocional e descobre que você fala, não, é isso, eu gosto de falar com as pessoas. É isso, eu vejo que me faz bem falar com as pessoas. É porque na infância você não era permitida, né? Você ter na sua essência, né? Lembrando que a análise e o desbloqueio emocional não é para trazer culpados, e sim para entender as Sim, suas reações só ao longo da você sua vida, mesmo, para que né? você se descubra. A Midori falando que eu lembro muito Então, de quando eu era criança, com 2 anos, desde 2 anos de idade, gente, eu não lembro. Pequenininha, assim, não tenho lembrança. eu lembro de flashes, sabe? Então, a criança geralmente, quando tem uma educação muito rígida, ela geralmente é meio que Hum, bloqueada, sim, né? faz sentido. Minha mãe foi Ela é meio que muito impedida rígida. de ser essa essência, sabe? Então, ô Paty, eu queria que você falasse. Eu lembro, Paty, na nossa análise, que eu lembro que eu comentei com você, eu falei, Paty, nós gostamos de se aparecer. Nós precisamos falar para o mundo, né? Porque sanguíneo e colérico, nós precisamos falar para o mundo, expor. Tal. Aí você ficava assim, ai, será? Ai, que não sei o quê. Lembra, Paty? E Foi aí depois você depois disso que eu desbancou, falei, quer assim, maravilhoso. saber? Eu vou meter a Nossa, cara foi mesmo, maravilhoso. eu vou fazer mesmo, porque agora eu sei que a minha essência é isso, eu sei que eu gosto de falar com pessoas e eu vou meter a cara mesmo. E comecei a marcar palestras, comecei a marcar aula, lives. Muito legal. Não é? Ai, É muito foi desbloqueador, muito lindo, gente. muito É lindo. muito Assim, ver, libertador. não é? É maravilhoso. E aí a gente vê no olhar, sabe, da pessoa que ela tá vivendo a essência dela, que ela tá vivendo aquele momento maravilhoso, sem se julgar, né? Uhum. Sem se preocupar, tipo assim, a pessoa vai olhar pra você, nossa, é parecida, né? Nossa, você quer se parecer? Você quer? Não, Só não, eu não assim, quero, eu sou assim sim. mesmo, E né? tá Eu tudo preciso. certo, E tá porque aí certo, você sabe que entendeu? você é desse jeito e tanto faz o que os outros falam. Eu sou desse jeito e, tipo É, assim, se não tá machucando, não tá ferindo ninguém, tá, eu tô fazendo o que eu sim, gosto, dane-se. Dane-se, tipo é, assim, é. né? Então, esse posicionamento que o autoconhecimento traz, né? Que o temperamento traz. E se a gente souber amadurecer as Nossa, crianças nessas muito. relações, Isso gente, que você falou, assim,
de cada, por exemplo, o que cada temperamento traz de trauma. Por que que algumas pessoas sofrem a mesma coisa quando é criança, só que fazem coisas totalmente diferentes. Uns viram assassino porque sofreu demais. O outro não. O outro vai atrás de fazer, abrir ONG, de ajudar pessoas, porque passou por aquela coisa. Por que isso? Eu já ouvi isso. Por que que as pessoas fazem isso? Mas eu passei a mesma coisa, eu já ouvi muito isso. Você deve ter ouvido muito. Mas eu passei a mesma coisa e eu não sou desse jeito. Aí eu entendendo, eu falo para as minhas amigas, eu falo, cada um tem um temperamento. E é a partir daquele temperamento que vai ser o adulto que ela vai se tornar. Por isso que é muito importante a gente deixar as Exatamente. crianças serem a essência delas. Porque é aquilo que vai fazer ela ser um adulto procrastinador, mais procrastinador, porque todos nós somos, mais preguiçoso, ou uma criança ou muito violenta, né? Eu vi um vídeo que me chocou essa Exatamente. semana, uma criança, acho que devia ter no máximo 13 anos, 12, 13 anos, ele destruindo a sala de aula, assim. E daí não me dá Nossa. raiva isso, porque muitas pessoas olham, falam assim, Sim. nossa, mas que menino mal criado. Mas, gente, quem foi que deu a criação? Às vezes nem pais, às É. vezes está ali abandonado. Não, então, mas esses, essas crianças que destroem as coisas é porque eles precisam colocar pra fora. Provavelmente é um colérico, deve estar morrendo de raiva. Só que ele Sim, não foi imposto um limite, né? Ele pode expressar, mas é aquele negócio, sim, não tem que pode ter esse machucar e nem limite. destruir nada. Sabe, porque o meu filho, ele tinha muito essa raiva. E eu sei porque eu era assim quando criança. A minha reação direta é a raiva, Uhum, né? Por ser colérico. Existem emoções que trazem realmente essa reação do temperamento natural de todo mundo. E o colérico, a emoção primária é a raiva, uhum, sabe? É a primeira coisa que vem é a raiva. E eu também era muito assim quando criança. E o meu filho é. Então, assim, a primeira coisa que ele reage é na raiva. E o que eu falava pra ele? Caio, tá tudo uhum, certo você ter raiva. Não tem problema. Eu te entendo que você está com raiva, porque no momento sim, você não está fazendo o que muito você quer. importante. Por exemplo, ele quer ficar. Eu falei, não, né? E não é porque a criança tem que se expor. Não, não é. É não. Ele vai ter raiva? Vai. Porque eu estou limitando ele a, por exemplo, entrar no computador, né? E A essa regra, né? por exemplo, as Então, regras regras, aqui de casa. são regras. Se E não, assim, não tivesse assim, regras, como que exatamente. seria o mundo, né? Seria uma bagunça. A Midori viu, olha, triste, E né? aquele Eu negócio, vi. Nossa, me deu vontade de chorar. e Porque eu falei, eu que falo nossa, que dó, assim, que dó. porque assim, dó, porque a Uhum, criança não tá sabendo lidar com o sentimento. Aí que nem o Caio, é o que fala, a educação você mantém, né? Você educa os seus filhos, só que você não pode impedir uhum, dele sentir, dele reagir. É essa a diferença de não oprimir a criança no temperamento dela. Então ele reage com a raiva e tá tudo bem. E aí o que eu falo pra ele? Caio, eu sei que você tá com raiva, porque você não está fazendo o que você quer. Eu entendo. Não tem problema. Só que não é permitido você ter raiva. Você pode ficar bravo, pode ter raiva, não tem problema, mas não é permitido você quebrar e nem ser grosso com as pessoas uhum, porque você está com raiva. E aí, o que eu ensinei ele? Coloca pra fora essa raiva, pega o travesseiro, grita, põe na boca, grita, né? Que se você quiser o travesseiro, pode dar soco no travesseiro, mas coloca pra uhum, fora essa raiva. E tá tudo uhum, bem. Não tem problema, sabe? Então eu mostro que é natural ele sentir, porque ele não tá fazendo o que ele quer, isso daí é normal. Mas tem um limite uhum. dele se expressar, dele expor pra fora. E aí eu limitei, direcionei ele que nem um colérico, é muito importante a gente direcionar essa raiva para ele Sim, colocar para fora e de alguma forma. não machucar Porque o ninguém colérico e não se machucar às vezes, né? é exatamente. A gente precisa disso e aí ele entende que o sentimento é natural e que não tem nada, por exemplo, a criança ela volta muito o erro ou a disciplina ou a frustração de que Sim. ela é inadequada. Aqui Uhum, tem muito isso, todas, independente do temperamento. Então é muito importante a gente como pai direcionar o quê? Normal você sentir raiva porque você não está fazendo o que você quer e tá tudo bem. Não é porque eu não te amo, não é porque você é uma criança inadequada, não, é só pela frustração de você não fazer o que uhum. você quer. E hoje ele já entende, sabe? Então, hoje ele estando maiorzinho, ele já começa a bater o pé, eu falei, olha,
tá com raiva, vai lá pro seu quarto, dá uma gritadinha lá no travesseiro, mas não fica batendo o pé aqui na escada, porque não é legal, sabe? Então, assim, eles podem colocar pra fora o colérico, né? Ele pode expressar pra fora, Sim, mas de sim. uma forma direcionada. E é importante a gente direcionar. Por isso que às vezes essa criança não foi direcionada em colocar pra fora. Só que você vê que ela É, tá pedindo socorro, né? Essa criança. Ela tá pedindo socorro, me tô olhem, precisando eu de estou ajuda, é precisando de verdade. ajuda. É bem É isso. esse negócio da raiva eu também aqui tô É bem. trabalhando muito isso, que como a minha filha ela foi diagnosticada com TDAH, ela tem mais dificuldade de controlar o sentimento dela. Então, quando ela tá frustrada, ela fica com Sim, muita raiva. Ela fica com muita raiva. E daí é, ela sim. bufa e faz. E aí muitos pais falam: não bufa, não faz cara feia assim. Tá tudo bem. Eu Para de briguei, ela chorar, tá com engole o raiva. Eu briguei, chorete. ela tá com raiva, então deixa ela. Deixa, enquanto se não tá destruindo nada, não tá igual você falou, tá batendo o pé, não tá quebrando nada. Então deixa ela ali bufar, deixa ela fazer as coisas dela, né? Exatamente. É o que falei, a gente permitir as crianças sentirem, gente, frustração, raiva, Uhum. tristeza, né? Porque nós sentimos. E aí elas entendendo que é natural ter esses sentimentos, né? E saber lidar com eles, independente do temperamento, É libertador. é libertador para a criança, viu? Porque é a vontade de ter A essas gente reações igual essa criança respeitar o que você espaço comentou, dela, né? Nossa, é né? muito importante isso, muito importante. Sim. Até fazendo um link aqui, né? Fazendo as considerações finais, um link que você falou que as crianças passam pelo mesmo ambiente, que nem eu até falei na outra live, e eu acho que eu comentei com você também na sua análise, que eu tive um trauma, porque meu pai obrigava a assistir Sim, o você Jornal comentou. Nacional, né, na minha casa. Eu sou colérica sanguínea, eu sou sanguínea colérica, quer dizer, e aí ele obrigava os três filhos. Os três filhos sentam aí e assistir o Jornal Nacional. Menina, aquilo me dava uma raiva, uma raiva, uma raiva, que raiva! E aquilo me traumatizou, porque era todo dia, né? E aí a minha irmã, ela é fleumática. E Ai, eu que fiz a legal. análise com a minha Nossa, irmã, muito legal isso. né? E aí eu comentei com ela, falei, Juliana, você lembra que o pai falava isso, 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 isso? Ela falou, não. Ai, nem lembro. Ela falou, não. Aí ela depois falou assim, não, eu lembro que a gente tinha que assistir o jornal. Você lembra que a gente tinha que sentar no sofá do lado dele? Ah, eu lembro. E aí, pra você tudo bem? Ah, tudo. Se ele, você vê, se ele queria que eu assistisse, pra mim, tanto faz. Sentei lá e tranquilo. Então, pra ela foi tranquilo, porque o temperamento dela é fleumático e tá tudo bem. Agora, pra mim, que era colérico, né? Tem um pontinho do colérico, era, menina do céu, Aham. revoltante, sabe? Então, gerou trauma. Olha como trauma na infância são sutis, né? A intenção do meu pai era o quê? Vocês têm que ser, os meus filhos, crianças, crescerem com uma informação boa, certo? Né? A minha irmã fleumática, tranquilo. Ah, Uhum. beleza, vou ouvir, só que também ela nem guarda, sabe? Ela fica lá no cantinho dela. E eu, já colérica, sem ser obrigada a fazer algo, aquilo ali me travou para relacionamento de política, porque para mim jornal era tudo política, né? Então eu tinha um trauma sobre política, eu nem Eu queria até conversar falei sobre pra você política, sabe? Não também queria que eu nem tinha falar. tenho raiva de política, tenho raiva tinha, né? Agora pra mim tá de boa assim. É, É tudo certo. Eu não fico muito em cima, mas também pra mim tá tudo de boa. Mas eu não gostava, nunca gostei porque também tinha ali, a gente convivia na casa da minha avó e sempre estava passando coisa de jornal. E na hora do Jornal Nacional, gente, eu não sei se vocês são da nossa época aqui, tinha a zebrinha da coluna do meio. Eu silêncio. odiava aquela zebrinha. Coluna do meio, coluna. Ai, gente, nossa. Eu tinha um pavor daquela. Vocês não têm noção, eu tinha pavor. A minha mãe, meus pais, meus tios, davam tudo risada, porque eu corria de um canto para o outro, porque eu lembro que às vezes eu ia para casa do fundo, que estava minha tia, e lá também estava passando. E aí eu voltava de novo para minha mãe, É, e aquilo me gerou um desespero. aham, E eu acho que isso daí ativou também como que sim. fala, desconectou, né? Eu não quero saber. Repulsa, né? Pulso. Não quero saber, muito engraçado. Por isso que é legal. E a gente identifica nossos traumas e aí se ressignifica, né? Então aí eu fiquei, né, em relação a isso, e hoje tranquilo. Mas é bem isso, né, Paty? É as mudanças na nossa educação quando a gente É bem descobre o legal, temperamento, gente, né? é bem legal. É muito, muito legal mesmo. A Midori falando, ai, que live top. É Coraçãozinho. isso mesmo, gente. Vamos aprender, vamos ter esse
conhecimento, né? Vamos realmente fazer a mudança para a Porque a próxima gente não geração, pode não mudar só o para a mundo, gente, mas a gente né? pode Mas, mudar os nossos filhos. A gente pode é, moldar os nossos filhos, não mudar, né? A gente pode moldar eles é, e as pessoas que estão em volta da gente. Então, imagina se todo mundo sabe isso daqui, quantas pessoas não vão ser beneficiadas, porque você vai ter mais empatia, você vai entender mais o que o outro está passando, você vai conseguir até explicar para bom, ele o que ele está passando. Olha, você é assim, 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 bom, por causa disso, né? Então é muito legal. Eu tenho é, falado muito para as minhas amigas assim. Até passei uma amiga para fazer com a Mari também. Aí ela falou, é interessante, né? Tem sim, sim. coisas que eu não entendia também, assim. Ela falou, é verdade. Então, a gente fica bem pensativa, aí a gente começa até a brincar. Ah, a gente é assim, faz isso, é por isso que faz isso, né? Ah, é legal. É. Mas é verdade, é assim, eu falo que é libertador, gente. Não tem outra Aham, é frase para falar libertador. sobre isso, né? Mesmo. Paty, Gente, eu muito tava obrigada. Vamos super tirar print? nervosa Deixa porque eu eu falei, desativar nossa, aqui. será que eu vou conseguir? Sério? Será que eu vou conseguir falar? Ah, não, gente, ó. Ah, deixa eu só contar uma coisa rapidinho, só para as pessoas entenderem. Eu vou desativar os comentários um pouquinho aqui para a gente fazer print, mas só dando um adendo. Ó, Paty, eu conversei com algumas mulheres que a gente já. Que eu analisei, né, lá no grupo. Ó, só a diferença. Os sanguíneos, as mulheres sanguíneas, eu falei assim: vamos fazer uma live para explicar para as pessoas qual foi a diferença na sua vida. Todas toparam na hora. Vamos! Amanhã, amanhã. Fechou. As melancólicas vai ser semana que vem. As melancólicas e fleumáticas falavam assim: verdade? Não, calma, eu preciso me preparar psicologicamente. Essa semana não dá. E aí você me manda um relatório de tudo que você falou na análise para mim poder pensar, falar e poder participar da live. Eu falei, mando, tranquilo. Porque elas têm o tempo delas, sabe? Gente, é incrível. Semana que vem vocês vão ver essa diferença, né? E semana que vem vai ter duas lives, se eu não me engano, né? Sim. A sanguínea já esqueceu, preciso olhar na agenda. Mas são melancólicas, é o temperamento diferente. Então vocês vão ver a diferença. Não, não perca, não perca. Não. Paty, vou tirar um Eu, print agora aqui, eu saí na né, da nossa chuva, menina, eu tô toda live. Meninas, descabelada. é, dá um sorriso aqui. Daí, Joe. Aê, aê. Meninas, marquem, manda É essas muito lives, né, para as importante. outras pessoas, para os seus Utilidade amigos aí. pública, gente. É utilidade É, pública isso daqui. Pelo amor de Deus, é. pior. É, olha a criança que destruiu a sala, gente. É utilidade pública isso daqui. Nossa. Ai, menina, nem me fala. E aquele caso da criança? Não, do rapaz que fez Ai, a nossa. Ai, chacina. A creche. Meu, que pai, ó, eu até postei o pai falando, dando perdão, liberando perdão eu na não vi, hora eu lá. não Eu não cheguei. sei se você viu, teve um pai e na hora os repórteres foi falar com ele, a filha dele morreu na creche. E aí o pai lá na reportagem ele falou assim: "Olha, eu não conheço esse assassino, não sei o que aconteceu na vida dele, mas eu já Meu perdoo Deus ele". do céu, Nossa, nossa. gente, olha, foi. E eu falei, é isso que é entender qual é a sua identidade, o seu propósito da sua vida. Porque aí você passa a entender que o outro tem uma história por trás. Esse rapaz que fez a graça, com certeza ele tem uma história por Não trás. justifica. Não justifica o que ele fez, claro, mas foi o que o pai de uma das crianças que faleceu, ele falou: quem sou eu para julgar? Eu simplesmente libero o perdão, né? E vou lembrar do meu Porque é filho muito triste falar, mas eternamente. Nossa, toda foi incrível. ação, por mais que ela seja ruim, ela tem um lado bom para aquela pessoa que está fazendo. Então, às vezes ali ele estava liberando alguma coisa que estava doendo dentro dele. Então, é ruim pra gente, mas para ele estava Sim, sendo bom. Então, é muito ruim isso, mas é quando a gente entende, né? Não é que a gente está falando que ele, sim. né, tinha motivo para fazer isso, Mas mas não tinha direito de fazer isso, mas, né? É, é, mas é o que ele falou. Antes de ser cristão, né? Eu libero o perdão e não julgo. e é Gente do céu, libertador. que assim, que Uhum. força E é tremenda, libertador. sabe? O perdão Meu, é pra gente, não é pra outra pessoa, né? é. Paty, muito Ai, obrigada. Vontade graças de a falando, né, gente, Paty? se a Você gente falou não de para, minha filha, a gente. se a gente não para, fica aqui até. É verdade. E aí eu já quero deixar um adendo e deixar bem assim, latente. Gente, quem quer fazer análise, desbloqueio emocional, me manda o direct. Tem um formulário lá no link da bio para você preencher
né, para a gente começar esse autoconhecimento. Chega de realmente viver uma Sim, vida por sem esse favor, gente. conhecimento, né? E se E tem viver dor, se com tem, medo, olha, se tem ah, dor, se será tem que trauma, se tem alguma coisa, tem aqui meus óleos essenciais também que pode ajudar junto com a análise. A Mari vai fazer a análise, vai saber o que você está precisando e eu também posso ajudar ali nas partes, entrando com a parte natural também, né? com certeza, gente. E os óleos Uhum. essenciais, eles trabalham muito nas emoções. Então, o legal é o quê? É a emoção que você sente para você Isso é identificar importante. e direcionar a sua emoção. Aqui em casa, a gente também Uhum. usa, Paty, os óleos essenciais. Meus filhos, quando estão com raiva, o Caio tá super agitado, colérico, blá, 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 não quer dormir. Eu falei, vem aqui, vamos fazer um olhinho de lavanda para você dormir. Aí eu passo no pezinho dele, sabe? Porque ele já identificou qual é o sentimento que ele tem. Eu falo para ele. Falei, você tá ansioso, você tá muito agitado, não tá querendo desligar, não é isso? Ele, mãe, é Mas é isso. isso aí. Então, ele sente futuro cliente seu, porque ele já vai saber o que ele Sim, sente e vai gente, falar, então eu vou usar é tal muito óleo. importante, porque você também tem que descobrir, você não vai usar qualquer óleo, porque você não sabe qual é o sentimento que você está sentindo, se é raiva, se é medo, É, se é angústia, né? Se é dor de um luto. Então cada um vai é trabalhar de uma verdade. forma, né? Então você entende o seu sentimento e É, depois você ajuda ele, né, com outras opções. É muito importante, gente. A Edilane, muito ela legal. adora isso daqui também, né? Ela tá aqui dentro do assunto. Ela tá Sim, a Edilane também tá aí, também. transformando o mundo Adoro aí, né, da também. educação das Nossa, crianças com álcool. muito obrigada. Muito legal mesmo. Paty, ai, obrigada, Paty, que a gente consiga alcançar Uhum, muitas mães, muitos pais, muitas mulheres, né, para que eles realmente tenham essa mudança de sim. atitude com os filhos, né, porque não, as nossas atitudes respingam Sim. E se você nos fizer nossos corte desses filhos, vídeos, eu né? quero colocar no meu perfil, por favor. Eu quero. Oh, vamos Então, você sim. me manda. Tá. Então, Com beijo. certeza. Obrigada, Pode gente, por deixar. hoje. Eu acho que eu consegui Gente, falar, por mais que, tipo assim, não tem speech. pode conseguir. Ai, beijinho, arigatô. Mas não tem, Não tem gente, é isso mesmo. script. É um bate-papo, uma Uhum. conversa. Nossa, fica muito mecânico, né? Muito. Mas obrigada, viu, Paty? Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. E vamos aí fazer várias coisas e transbordar o nosso Vamos. conhecimento para as pessoas, né? Gente, segue a Paty ali, ela dá várias dicas, né? Ela dá. Ai, gente, ela fez um brigadeiro, meu Deus do céu. Ela fez um O brigadeiro com óleo brigadeiro. essencial. Maravilhoso, com óleo essencial de limão. Então, no final tinha um gostinho assim Ai, de de limão. Ai, lavanda. muito Quem bom. tem Amei, lavanda em amei. casa, faça com lavanda. Fica muito bom. Brigadeiro branco com lavanda. Sério? Nossa, fica muito gostoso. É uma explosão de Nossa, sabores, assim. legal, diferente. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei lavanda, porque não é um óleo essencial que eu gosto muito. É Aí eu estranho. falei, nossa, vai ficar horrível, né? Gente, fica uma delícia, uma delícia. Ah, e se a gente Ai, continuar aqui, a gente vai ficar mais duas contra o horas próximo. falando. Gente, no perfil da Paty, segue ela. Ela tem umas receitas lá bem legais que ela coloca. Então, vale a pena. A Midori falou: Ah, só coloca de colaborador para salvar as duas. Pode deixar. Pode deixar isso mesmo, Midori. Eu vou fazer isso sim, tá, Paty? Aí salva nos dois, mas eu vou tentar fazer Obrigada. corte e eu te mando. Beijo. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Gratidão. Beijo, Paty. Beijo. Fica com